Gente, estou empolgado para compartilhar essa palavra com vocês. Como vocês sabem, a minha vida e a vida da Nanda tem sido tudo sobre o Joshua, né, gente? Lá estou eu aqui falando mais uma vez do meu filho. Eu saí de casa, me despedi dele e falei, filho, o papai está indo para a igreja para falar, adivinha de quê, filho? De você de novo. Ele deu um sorriso, não sei se ele entendeu o que eu falei. Mas tudo tem sido sobre ele e nas nossas vidas e logicamente o Espírito Santo tem ministrado muito no nosso coração através da vida do nosso filho. Nosso filho é uma bênção e tudo que a gente tem vivido com ele, Deus ele tem utilizado para ministrar no nosso coração e nos trazer um entendimento claro daquilo que ele tem para cada um de nós. E o que a gente tem vivido com o Joshua nesse primeiro mês e meio aí, primeiro mês e 3 semanas, com muitas incertezas, gente. É a primeira vez que eu sou pai na minha vida. Eu nunca fui pai antes. Não sabia o que pai fazia. A gente simplesmente não sabe. Nosso filho nasceu, a gente saiu daquela maternidade com o nosso bebê, não tinha manual, gente. Um monte de gente falou um monte de coisa. Olha, vocês têm que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Era tanta coisa, cara, que gerou até ansiedade em mim e na Nanda. De tanta coisa. Olha, vocês vão chegar em casa, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Se acontecer isso, você vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que lá. E, cara, logicamente a gente não consegue gravar tudo. E chega no momento onde as coisas vão acontecendo e a gente simplesmente não sabe o que fazer. E aí, os primeiros meses da vida do nosso filho tem sido um aprendizado nosso, em conhecer ele. Uma coisa que a gente ouviu muito dos pais é que você vai saber o porquê o teu filho está chorando. Você vai entender. Você vai saber se é fome, você vai saber se ele está com sono, você vai saber se ele está com algum incômodo. Ele vai chorar, com o passar do tempo você vai conhecer teu filho, você vai saber o porquê que ele está agindo dessa forma. E tem sido assim, e tem sido uma experiência incrível, porque a gente vai conhecendo ele, ele vai agindo de certa forma, e aí a gente toma uma ação com relação àquilo que ele está sentindo. E aí no dia seguinte ele já mudou, gente. Então aquilo que a gente aprendeu no dia anterior a fazer com ele, que deu super certo, aí tá eu e a Nanda super feliz. Caramba, ele estava sofrendo, chorando de gases. A gente aprendeu que tem esse remedinho aqui que alivia os gases dele. Maravilha. Aí os gases passaram, aí amanhã eram outras coisas. E a gente vive nessa incerteza. A gente tem vivido essa incerteza eterna do que fazer para que ele fique bem em todo o tempo. E eu pensando muito nisso, nessa incerteza que a gente tem vivido, o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração sobre as incertezas que a gente vive aqui na América. E Deus começou a falar um monte no meu coração. E esse é o tema da palavra de hoje. Como lidar com as incertezas, gente. Cara, a gente vem aqui para os Estados Unidos, todos com uma certeza muito grande, amém, gente? Com um desejo muito grande de viver uma vida maravilhosa aqui. Todo mundo que sai do Brasil sai com essa certeza no coração. Vou para lá, vou viver o melhor daquele lugar. E, cara, nós que temos Jesus, temos o Espírito Santo em nós, a gente coloca sempre isso diante de Deus e fala, pai, eu quero ir lá para os Estados Unidos, abre as portas para eu ir. A gente vê as portas se abrindo e a gente fala, cara, glória a Deus, essa é a vontade de Deus. E aí a gente chega aqui e começam as incertezas. A gente começa a lidar com um monte de dificuldades que a gente não imaginava viver. A gente começa a aprender sobre os desafios que tem nesse lugar. E cada desafio que a gente vai lidando é um choque de realidade. A gente se depara com a dificuldade da língua, a gente se depara com uma cultura nova, com pessoas novas, um lugar onde muitos de nós, a gente vem para cá, a gente não tem família, alguns têm algum amigo ou outro, um familiar, mas a gente se sente completamente perdido. Foi só o meu sentimento ou mais alguém sentiu isso?
cara, a gente se sente desamparado, completamente perdido e graças a Deus eu e a Nanda, a gente veio para cá com uma condição boa. Minha irmã, ela pegou a cidadania dela há muitos anos atrás e ela pediu o documento para mim há muitos anos atrás e foi aprovado. Então, a gente veio para cá com documento, a gente veio para cá, eu e a Nanda, a gente veio para cá com trabalho, mas a incerteza de propósito nos fez, em determinado momento da nossa vida, querer voltar para o Brasil. A gente estava com a nossa vida, passaram 2 semanas, a gente já estava com a nossa vida estabelecida aqui. A gente já veio com um emprego de lá, e a gente já estava com a nossa vida estabelecida aqui, estava tudo certo, achamos nosso lugar para morar, a gente já começou no nosso trabalho, estava tudo certo, gente, estava tudo ótimo. Mas a gente estava faltando algo. E esse algo que estava faltando colocou no nosso coração uma dúvida do propósito que Deus tinha trazido a gente para cá. E em determinado momento, a gente falou de voltar. Por falta de algo espiritual na nossa vida. Sabe, a gente visitou algumas igrejas e ainda assim, mesmo achando igrejas legais, a gente saía de lá com um buraco no coração, sabe? Como se tivesse alguma coisa faltando. E a gente começou a sondar o nosso coração e buscar em Deus. Deus, o que está acontecendo? Pai, a gente é grato. Muito obrigado, Pai. Você trouxe a gente para cá. A gente está vivendo uma vida maravilhosa. Está tudo ótimo. A gente não tem o que reclamar. Mas por que a gente está com esse sentimento no nosso coração? What is going on? O que está acontecendo, Deus? E a gente sentiu em determinado momento de que, cara, se a minha vida espiritual ela não está plena, se eu não estou vivendo a plenitude da minha vida espiritual, sendo bem alimentado, vivendo numa comunidade sadia, pessoas com a mesma fé, crendo assim como a gente crê, isso tudo estava faltando e por causa dessa falta no nosso coração, a gente chegou a pensar em voltar. A gente falou, cara, a gente abre mão de trabalho, a gente abre mão de viver aqui, para a gente voltar lá para Nova do Rio, porque lá a gente estava sendo bem alimentado e lá a gente vivia numa comunidade onde as pessoas eram reais, eram sinceras e ali o Espírito Santo fluía e a gente, cara, eu quero isso de volta. E aí Deus, ele nos trouxe para a realidade. Ei, não fui eu que trouxe você para cá? Não fui eu que abri as portas para você aqui? Você acha que realmente eu faço as coisas pela metade? O plano é perfeito. E, gente, uma das coisas mais corriqueiras, uma das coisas que mais acontecem na vida de todos nós que viemos para cá, é pensar em desistir por causa das dificuldades que aparecem para a gente. Cara, Deus ele tem um plano tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso para as nossas vidas. E, gente, é como uma academia, cara. Pelo meu porte físico, vocês percebem que eu malho muito, né? Que eu sou sarado, tô brincando, gente. Brincadeira. Mas, cara, quem nunca foi para uma academia e aí vai para a academia e começa a fazer sua série, cara, fica arrebentada. Minha mãezinha tá com 73 anos, cara. Nosso filho nasceu, cara, eu preciso viver mais. Entrou para academia. Cara, tadinha, na primeira semana já lesionou o ombro. Tentando malhar, já lesionou o ombro. Essas coisas acontecem porque a gente está no caminho de viver uma vida melhor. Assim como na academia, cara, você se preparar, você cuidar do seu corpo, isso gera dor, isso te tira da zona de conforto. É muito mais fácil você ficar na sua casa, no seu comodismo, do que ir para uma academia, cuidar da sua saúde. Então isso gera um desconforto. E assim como dar passos mais largos e mais altos e continuar seguindo em direção àquilo que Deus tem para a gente vai causar um desconforto, porque a gente está entrando num ambiente onde a gente simplesmente não sabe, são várias incertezas. Cara, a gente chega aqui e a gente começa a viver alguns anos, os anos vão passando
E aí você começa a se perguntar, por causa das dificuldades, você começa a se perguntar, será que eu tomei a decisão certa de vir para cá? Será que algum dia eu vou prosperar nesse lugar? Será que algum dia eu vou voltar a trabalhar na minha área? Será que algum dia aquilo que eu idealizei quando estava vindo para cá vai acontecer? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que era essa realmente a vontade de Deus para a minha vida? Meu Deus! Cara, a gente sai do Brasil às vezes com uma certeza tão absoluta e as dificuldades acontecem na nossa vida que a gente chega a ponto de duvidar, será que era essa a vontade de Deus para a minha vida? E na semana passada, na última vez que eu preguei, eu falei uma frase que o Fragale, ele fala muito, né? Cara, aonde a vontade de Deus não é conhecida, a gente não consegue exercer a genuína fé. Porque a nossa fé, ela é ativada, ela funciona. Deus opera através da nossa fé, uma vez que a nossa fé está alinhada com aquilo que Ele já estabeleceu na palavra dEle. Onde a gente não sabe qual é a vontade de Deus, Deus não consegue operar naquela área. Se eu não tenho a certeza de que Deus, Ele quer me curar, eu não sei aquilo que Ele já determinou na palavra dEle para mim, e essa incerteza impede Deus de agir na nossa vida. Quem está entendendo isso, gente? Porque Ele estabeleceu algo para as nossas vidas, e se a gente não crê naquilo que Ele estabeleceu na nossa vida, como que Ele vai agir de acordo com a palavra dEle? Deus é fiel à palavra dEle. Aquilo que Ele falou na palavra dEle, Ele age segundo aquilo que Ele determinou na palavra dEle. Se eu creio diferente daquilo e Ele agir de uma forma diferente daquilo que Ele já falou na palavra dEle, Ele não está sendo fiel àquilo que Ele falou. Estão entendendo isso, gente? A importância de saber qual é a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Uma vez que eu tenho a convicção da vontade de Deus, as incertezas da minha vida, elas começam a cair por terra. E eu sinto no meu espírito que esse é o desejo de Deus para nós, filhos, nessa tarde. Para que toda a incerteza do nosso coração, qualquer dúvida que as dificuldades da vida possam estar tentando te impedir de viver aquilo que Ele tem para você, toda essa incerteza, essa insegurança, esse medo seja destruído hoje, em nome de Jesus, gente. Amém? Eu declaro essa tarde uma tarde de libertação do medo, libertação das incertezas, de uma convicção no coração de cada um de nós sobre a vontade de Deus, aquilo que Ele tem planejado para você. Eu declaro isso em nome de Jesus, gente. Amém? Então, nessa tarde eu quero falar sobre 5 aspectos que irão nos ajudar a lidar com essas incertezas. E o primeiro é, em Cristo Jesus, seu passado foi zerado. Amém, gente? O que me leva também a ter uma incerteza sobre a vontade de Deus se cumprindo na minha vida? Cara, todos nós falhamos. Amém, gente? Cristo, mediante o sacrifício dele, nos tornou santo por natureza. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa herdada de Adão, amém? Todo mundo sabe disso, que nós tínhamos uma natureza pecaminosa herdada de Adão. A gente nunca pediu isso. Nós viemos da origem de Adão, por a gente ter vindo de Adão, nós éramos pecadores por natureza. Meu filho nasceu pecador por natureza, porque o que vai transformar ele e tornar ele santo é o sacrifício de Jesus, é ele nascer de novo mediante o Espírito. Então nós viemos de Adão, porém todos nós que cremos no sacrifício de Jesus, a palavra fala em João 1, de que todos aqueles que creram, Ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra está falando sobre o nascer de novo.
nós nascemos de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, aquela natureza que a gente tinha herdado de Adão foi destruída e a gente recebeu a natureza agora do próprio Deus, porque a gente nasceu dele. Está fazendo sentido isso, gente? E a gente precisa crer nisso, porque eu acho incrível como na igreja as pessoas têm a facilidade de crer quando a gente fala: pô, tu é um pobre, miserável pecador. A gente não, aqui na igreja a gente não fala isso, mas em muitas igrejas se fala: nós somos pobres, miseráveis pecadores. E as pessoas, realmente eu sou, porque associam esse título às coisas que nós fazemos. Porém, em Cristo Jesus, nós nascemos dele, recebemos um Espírito santificado. Eu posso ainda estar cometendo erros por causa do meu corpo e da minha alma, que está num processo de transformação segundo o meu novo espírito, nascido de novo em Cristo. Porém, o meu processo de transformação, ele vai seguir a minha nova natureza em Cristo. A minha nova natureza em Cristo, santificada e purificada, ela não é corrompida por causa dos meus erros e falhas. Amém, gente? É muito importante a gente entender isso. Então, quando a gente para e pensa que, caramba, legal, Ray, pô, isso é legal, tá caindo bem no meu espírito, pô, Deus tem um plano maravilhoso para mim, tenho as incertezas da minha vida, mas a incerteza que eu tenho, às vezes ainda é gerada pelas coisas que eu fiz no passado. Em Cristo Jesus, seu passado foi zerado. 2 Coríntios 5,17, olha o que fala, gente. Assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, gente? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Repete comigo, já passaram. Repete comigo, já passaram, gente. Todas as coisas antigas da sua vida, todas as suas falhas, todos os seus erros, tudo aquilo que você cometeu no passado já passou. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deus zerou a tua vida ali. Tudo que você tinha cometido no passado, todos os seus erros, falhas, aquilo que te consumiu, que você fez, que você sabe que não foi legal, quando você nasceu em Cristo Jesus, isso foi apagado da tua vida. Deus, ele deletou o teu passado naquele momento e fez novas todas as coisas. Que toda a incerteza do teu coração, baseada nos seus erros do passado, seja destruído agora pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra. Nós precisamos crer no que a palavra está dizendo, basear a nossa fé no que a palavra diz, ao invés de basear a nossa fé nos nossos sentimentos. Amém, gente? A gente precisa ter a convicção de que o que a palavra está dizendo é a verdade. Cara, a sua mente, na sua alma, você pode ainda trazer à memória aquilo que você fez no passado, que você ainda continua se julgando, você continua ainda se maltratando por coisas que você fez no passado, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Deus zerou a tua vida. Amém, gente? Que nenhuma incerteza do teu coração sobre aquilo que Deus tem para você ainda continue sendo alimentada por coisas que você fez no passado. Deus, ele te tornou filho incondicionalmente amado. Ele te deu uma nova natureza santificada. Amém, gente? Aleluia. Esses erros já passaram. Nosso Deus Pai em Cristo Jesus já fez novas todas as coisas. E aí a gente entra no segundo ponto, gente. Segundo ponto, Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo quando nós falhamos. Mesmo quando eu e você nós falhamos, Deus, ele permanece fiel às suas promessas. Olha aqui que Lamentações 3, 22, 23 fala: graças ao nosso bom desempenho, o Senhor... Não, calma aí, gente. Graças a minha muito obediência que eu não sou consumido. É isso que está falando.
Cara, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então a gente falou no primeiro ponto que nós nascemos em Cristo e ali Deus zerou a nossa vida. Mas e os erros que a gente cometeu ontem? E os erros que a gente cometeu hoje? Cara, suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Aleluia, gente. E quando eu falo isso, gente, eu preciso reforçar, porque, cara, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia dele, o perdão dele sem fim, muitas vezes é mal interpretado. As pessoas pensam que quando a gente prega sobre o perdão incondicional de Deus também, a gente está falando que ali há uma liberdade para pecar. E o que a gente está falando aqui é que a misericórdia do meu Deus, ela se renova a cada manhã. Porém, o salário do pecado é a morte, gente. Tudo aquilo que a gente faz de errado, contrário à nossa natureza em Cristo Jesus, isso termina causando mal para a nossa vida. Inevitavelmente, isso termina nos levando a viver algo que definitivamente não é aquilo que Deus tem para a gente. E o que a palavra está dizendo é que, por mais que eu venha cometer coisas que não são de acordo com a minha nova natureza em Cristo, eu sei que da parte do meu Deus eu tenho misericórdia, que se renovam toda manhã. E o que isso gera no nosso interior? Quando eu erro, eu sei que eu posso correr para Ele. Sei que, Pai, eu errei e eu te louvo pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E quando a palavra ela fala sobre arrependimento, essa palavra arrependimento no grego, ela é metanoia. Deus ele não quer da gente um teatro, um choro, ai, boca no pó, chorando, ai, Deus me perdoa tudo que eu fiz. Cara, Deus ele quer renovação da nossa mente. Ele quer que a gente tenha discernimento das coisas que a gente fez de errado. A gente entenda que aquilo não é bom para mim. Não se trata de desagradar a Deus, se trata de deixar de fazer algo que me faz mal. Como eu falei na última palavra, cara, tudo que eu quero é que meu filho ele viva a melhor vida que ele possa viver. Se ele vier a errar, eu não vou ficar triste com ele, eu vou ficar triste por ele. Porque, cara, o desejo do meu coração, o desejo do coração do Pai é que ele viva uma vida plena. E quando ele comete erros e termina errando o alvo, ele se prejudica. E é sobre isso, cara. Deus, ele tem misericórdia para nós todos os dias. E a gente não pode permitir que os erros que a gente cometeu, que a gente ainda continua cometendo, gente. Estamos todos num processo de transformação. A gente não pode impedir que esses erros que a gente tem lutado em não mais cometer, eles nos impeçam de continuar crendo naquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. Amém? Que toda a incerteza que tenta tirar a tua paz e a convicção de que Deus ele tem uma vida maravilhosa para você, toda a incerteza que é baseada em coisas que você fez no passado, que ela seja destruída em nome de Jesus. Na certeza de que o teu Deus, o teu Pai, ele tem misericórdias para você, a misericórdia dele se renova a cada manhã, e ele está ali do teu lado todos os dias para te levantar e para te fortalecer. Infelizmente, nós sofremos as consequências naturais dos nossos erros, dos erros que cometemos, mas o que essa palavra fala é de uma certeza que a gente precisa ter no nosso coração, de que grande é o amor do nosso Deus para conosco. E graças a esse grande amor que nós não somos consumidos, pois a misericórdia deles são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus, aquele que prometeu, ele vai cumprir aquilo que ele já declarou que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Terceiro ponto, se você ama a Deus, todas as coisas
na sua vida cooperam para o seu bem. Vou repetir isso, se você ama a Deus, alguém ama a Deus aqui, gente? Está todo mundo aqui porque a gente se deparou com esse amor inabalável de Deus, esse amor poderoso de Deus. A gente está aqui porque a gente ama esse Deus. E a palavra fala aqui em Romanos 8, 28, sabemos que todas, repete comigo, todas, com o inglês correto, carioquês, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando a palavra fala de todas as coisas, a palavra está falando de coisas boas que nos favorecem e de coisas desafiadoras também, gente. Quantos de nós nos deparamos com situações e vivemos situações que a gente fala, meu Deus, what is going on? Por que está acontecendo isso? Coisas que parecem estar completamente fora do nosso controle. A gente planejou que fosse algo de uma forma e aí a gente vê que foi completamente diferente daquilo que a gente planejou. E a gente chega a perguntar a Deus, o que está acontecendo? Aonde foi que eu errei? Será que foi realmente um erro seu? Será que aquilo que você está vivendo agora, será que é Deus que causou esse mal na sua vida? É lógico que não, cara. Deus Ele é amor, mas a gente vive nesse mundo onde as coisas trabalham para que a gente não viva aquilo que Ele tem para a gente. E o que a gente precisa ter é essa convicção no nosso coração, de que independente do que eu estou vivendo, independente do que eu estou sentindo, eu creio que isso de alguma forma vai cooperar para o meu bem. Amém? Que essa verdade seja estabelecida no teu coração. Eu não sei se você pode estar passando por alguma dificuldade hoje. Na América se passa por muitas, né, gente? A gente se depara com dificuldades quase que todos os dias. Mas a certeza que nós temos no nosso coração é de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pode parecer que as coisas que estão acontecendo não estão cooperando para que a tua vontade seja feita, mas de alguma forma aquilo está cooperando para o teu bem. De alguma forma Deus está trabalhando no teu interior. Entenda uma coisa, eu falei disso na última palavra também. Deus Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Planos de prosperar em todas as áreas da nossa vida, planos de viver uma vida abundante, gente. Mas antes de nos dar coisas, Deus Ele quer transformar o nosso interior. Ele quer fortalecer o nosso interior. Ele quer que a gente tenha a certeza de que Ele é por nós, de que Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Isso é o que mais importa para Deus. Que nós tenhamos a nossa fé firmada na palavra dEle, convicto do plano dEle para nós, da vontade dEle para nós. Muito mais do que nos dar coisas, Ele quer filhos firmes na palavra deles, convicto na palavra dele, certo de que ele nos ama incondicionalmente, que em Cristo Jesus nós temos todas as coisas. Amém, gente? E é preciso a gente entender isso. E por que é preciso a gente entender isso, gente? Porque quando a gente está passando em momentos de dificuldade, se eu tenho a convicção disso, isso não me abala. Isso não gera em mim incertezas de que será que eu estou fazendo a coisa certa? Caramba, será que é para eu deixar de seguir com esse projeto? Cara, quantos de nós a gente chega aqui cheio de ideias, cheios de planos e a gente se depara com dificuldades, obstáculos e às vezes a gente se questiona, será que é para eu continuar com esse plano? Será que é para eu continuar com esse projeto? Aquilo que Deus Ele determinou para a tua vida, nada nem ninguém pode ir contra, gente. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Só a gente, cara, com incertezas. Só a gente desistindo de viver aquilo que Ele planejou para a gente por causa das dificuldades que a gente pode se deparar. E a gente precisa ter essa certeza, essa convicção no nosso coração de que mesmo que nada esteja na forma que você sonhou ou que as suas decisões passadas ainda estejam influenciando o seu presente, seu Pai esteve em todo o tempo contigo. Ele continua fazendo com que tudo isso de alguma forma esteja cooperando para o seu bem. Você está sendo poderosamente fortalecido
para quando chegar no momento onde aquele teu sonho começar a se realizar, você no seu interior esteja pronto e apto para viver tudo aquilo que Ele tem para você. Amém, gente? Declara comigo: eu não sei como, mas o meu Pai está fazendo com que essa situação coopere para o meu bem. Estou convicto de que ainda verei os planos de Deus se cumprirem na minha vida. Arthur, Rose, só o pessoal daqui, ó, que vai viver isso, gente. Só ouvi eles falando aqui, tô brincando, gente, vocês vão viver também. Se você falou no seu coração também, ou falou com o seu pensamento, você vai viver isso também, em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto, gente, Deus Pai, o seu Criador, sabe quem você era, Ele sabe quem você é e como você vai estar no futuro. E independente do que você pense sobre você mesmo, Ele tem um propósito para você. Let me tell you something. Deus tem um propósito para a sua vida, gente. E muitas vezes, assim como eu e a Nanda, em determinado momento a gente se sentiu perdido, muitas vezes a gente está cheio de incertezas no nosso coração do que será a minha vida aqui, porque a gente ainda está fora daquilo que Deus Ele planejou para a nossa vida. A gente ainda está fora do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Gente, vocês entendem que para Deus a nossa vida espiritual é muito mais importante do que a gente ter simplesmente aquilo tudo que a gente sonha em ter. Vocês entendem isso, gente? Que Deus Ele está muito mais interessado que sua vida espiritual, o teu relacionamento com Ele esteja estável, que você saiba da vontade dEle, conheça a palavra dEle, que você tenha intimidade com o Espírito Santo, que você seja uma pessoa firme no seu espírito da vontade dEle. Ele está muito mais interessado nisso do que te dar todas as coisas e os bens que nós queremos. É da vontade de Deus que a gente prospere, é da vontade de Deus que a gente desfrute do melhor dessa terra, mas antes Ele quer filhos seguros, certos da vontade dEle, dirigidos pelo Espírito Santo, seguindo sempre uma direção do Espírito, e Ele tem um propósito para a sua vida. Ninguém, gente, nenhum de vocês veio para cá simplesmente para viver uma vida boa. Let me tell you something. Cara, Deus tem um propósito na tua vida espiritual. Deus tem um propósito para você. Gente, vocês, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo a gente, tem um chamado de Deus, gente. Tem um propósito de Deus. Porque cristianismo, gente, é sobre transbordar daquilo que Deus tem nos dado. Quantos entendem isso? Cara, o que Deus tem pra gente é vida e vida em abundância, não é isso que Jesus fala? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ter em abundância fala sobre transbordar. Transbordar daquilo que Ele tem nos dado. Todos nós temos um propósito. E às vezes a gente sente incertezas na nossa vida porque a gente está justamente longe desse propósito. Assim como uma árvore, gente, que não está dando fruto. Jesus, ele em determinada situação, em determinado momento, ele estava caminhando com os discípulos e ele viu uma figueira, e aquela figueira não tinha figo. Ele estava com fome, ele queria comer, aquela figueira não tinha figo. O que Jesus fez? Ele amaldiçoou aquela figueira, e aquela figueira secou, porque ela não estava cumprindo com o propósito dela. Graças a Deus, Jesus morreu por nós e não cai maldição sobre a nossa vida e ninguém aqui vai ficar seco, amém, gente? Mas o Espírito Santo, ele nos chama todos os dias para a gente gerar frutos, dar frutos, para a gente frutificar. Esse é o ano, a gente sentiu no nosso espírito o ano de produção de frutos abundantes. Cara, Deus, ele tem fortalecido o nosso espírito, Ele tem nos ensinado sobre o amor dEle, Ele tem nos feito firmes no amor dEle, para que a gente possa gerar esses frutos abundantes nas nossas vidas. Ele selou em nós o Espírito dEle, junto com o Espírito dEle, Ele nos deu o fruto do Espírito.
junto com esse fruto do Espírito, a gente tem frutificado todos os dias. E o desejo do coração do Pai é que a gente frutifique cada vez mais, que a gente siga o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Olha o que fala Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! E eu quero ruminar essa palavra agora aqui com vocês, ó. Quero muito que vocês entendam e tenham clareza sobre o que o apóstolo Paulo está declarando aqui nessa palavra. Ele está falando que aquele que Deus de antemão conheceu, Ele predestinou. Nós temos um propósito já estabelecido por Deus. Qual é esse propósito já estabelecido por Deus? Sermos segundo a imagem e semelhança do seu Filho. Deus, Ele já nos predestinou a sermos segundo a imagem e semelhança de Jesus. E Ele não espera que a gente seja segundo a imagem e semelhança de Jesus mediante o nosso próprio esforço. Ele não quer que a gente leia a palavra, veja como Jesus agia e tentar ser como Jesus mediante o nosso próprio esforço. O processo da graça, ele é completamente diferente da antiga aliança. Na nova aliança, Deus, Ele já nos tornou. E nós estamos a cada dia aprendendo quem Ele já nos tornou. Nós estamos aprendendo a cada dia quem nós somos nele. Amém? Então, nessa caminhada com Deus, esse nosso autodesenvolvimento, ele na verdade é uma autodescoberta de quem nós somos. Ele nos predestinou para sermos como Cristo é. A palavra fala em 1 Pedro que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Deus, Ele já determinou como você é. No nosso dia a dia, a nossa caminhada com Jesus é sobre descobrir quem Ele já nos tornou. A imagem e semelhança dEle, assim como Jesus é. Esse foi o que Deus, Ele predestinou para cada um de nós, sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. E ele continua falando, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele fala, aos que Ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Gente, Ele nos predestinou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. E Ele nos chamou. Quando a palavra fala de chamou, Ele está falando de um chamado. Ele está falando de um propósito. E muitos de nós, às vezes, a gente sente que a gente... Cara, não sei qual é o meu dom, Ray. Eu vejo o pessoal da banda tocando, eu não sei tocar nada, eu também não, gente. Eu não sirvo nem para ficar tocando chacoalhinho aqui, ó, porque eu sou completamente sem coordenação motora. Mas Deus, Ele tem um propósito específico para a minha vida, assim como Ele tem um propósito específico para a sua. Então, Ele te predestinou para ser a imagem e semelhança de Jesus, e Ele também te chamou. Ele te chamou para um propósito, e a gente fica se analisando e se julgando segundo aquilo que a gente já fez na vida. Estava falando com o Rodrigo que eu era completamente perdido, gente. Eu era um drogado, perdido, completamente perdido. Aquela música, eu era um bêbado que vivia drogado. Já ouviram essa música? Hoje estou curado e encontrei Jesus, aleluia. Aquela era a história da minha vida, cara. E se eu ficasse olhando tudo aquilo que eu fiz no passado um dia e imaginasse que Deus, Ele tem esse propósito para mim hoje, eu nunca ia achar que eu tinha a capacidade de ser hoje, baseando a minha expectativa em quem eu era no passado. E Deus, Ele quer te incentivar hoje a confiar de que Ele te criou, Ele te predestinou a ser a imagem do seu Filho, e Ele te chamou para um propósito. Gente, por que eu estou falando disso, cara?
porque essas incertezas da nossa vida, elas nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós, porque muitas vezes a gente está simplesmente longe daquilo que Ele nos chamou para viver. Cara, a igreja de Jesus é chamada o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele tem vários membros, e você foi chamado, você tem um chamado, um propósito específico para participar nessa congregação, para participar nesse corpo. Esse corpo depende de você. Vira para a pessoa do seu lado e fala: esse corpo depende de você. Você está aqui por um propósito, você não está aqui à toa. Deus, ele te chamou para você estar aqui para viver algo específico. E eu quero te incentivar a ter ousadia no teu espírito para ser quem Deus, ele já te chamou para ser. Você pode ter certeza que você tem um dom específico que Deus te chamou para exercer aqui nessa igreja, para exercer na vida das pessoas que estão no teu lado. Cara, pessoas às vezes do teu lado precisam do teu abraço. Pessoas às vezes do teu lado precisam do teu sorriso. Pessoas às vezes do teu lado precisam de uma palavra de encorajamento. Sabe, tenha ousadia para ser usado por Deus aonde você estiver, não somente aqui nessa igreja, mas por onde você estiver passando. Creia que você foi chamado por Deus, porque é o que a palavra está dizendo. Você foi chamado, você tem um propósito. Você não está de rolê nessa vida, gente. Você tem um propósito. E Ele te capacitou para viver isso. Ele te criou antes de te chamar. Então é lógico que Ele teria criado você exatamente da forma e com tudo que Ele precisava que você fosse para aquilo que Ele te chamou. Às vezes a gente fica se comparando, gente, e esse é um outro inimigo que luta contra aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Deus, Ele nos chamou para estar aqui, Ele tem um propósito para a gente. E a gente vive essas incertezas da vida aqui na América por conta de tantos desafios que a gente se depara aqui. E um outro fator que ainda nos bloqueia de permanecer firme, continuar caminhando, crendo no propósito que Deus tem para a nossa vida, é tentar ficar nos comparando uns com os outros. Às vezes a gente fica vendo a vida de um irmão, às vezes a gente fica vendo a vida de alguém que nem nasceu de novo, conquistando coisas, vivendo coisas maravilhosas, e a gente que tem permanecido fiel, a gente tem buscado a nossa vida com Deus, às vezes a gente não vê as coisas acontecendo da forma como a gente esperava, e a gente fica nessa comparação. Caramba, eu tenho me alimentado da palavra, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho servido na igreja, eu tenho... Cara, eu olhando a minha vida espiritual, eu vejo que eu estou indo bem. Por que as coisas não estão acontecendo da forma que eu esperava? E aí a gente fica se comparando uns com os outros. E isso termina gerando em nós incertezas. Caramba, o que eu estou fazendo de errado? Por que a pessoa tal está avançando tanto e por que parece que eu estou estagnado? Ele tem um propósito para a nossa vida, gente. E aquilo que parece, às vezes, que está se arrastando na nossa vida, parece estar tão difícil, Deus, Ele está agindo. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar naquilo que Ele tem planejado para a gente precisa confiar que Ele está agindo, mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que a gente não esteja sentindo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono dEle, Ele continua sendo o teu Senhor, Ele tem o senhorio da tua vida, e aquilo que Ele determinou para a tua vida vai acontecer, em nome de Jesus, amém? A gente tem um chamado, um propósito de Deus específico para a gente, e Ele nos chamou e Ele nos capacitou. Gente, nosso Deus é o nosso Pai. Vamos lá, Ele nos criou, amém? Ele primeiro nos criou e aí Ele nos chamou para um propósito. Então vamos lá, gente. Se eu crio essa cadeira, eu crio ela com um propósito, de que vocês estejam sentados, confortáveis, assistindo essa palavra, sendo ministrada pelo Espírito. E essa cadeira, ela tem uma insegurança, cara. Ela tem a insegurança de que
pô, ela não é tão fofinha como ela achava que ela deveria ser. Mas ela foi criada de uma forma específica para cumprir o propósito dela. E muitas vezes a gente fica se comparando e achando que a gente não tem o dom que a gente acha que a gente precisa ter para seguir o propósito que Deus tem para a gente, quando a gente fica olhando uns para os outros. Eu fico olhando para o Jonas, eu fico olhando para o Mendes, a habilidade que eles têm com instrumentos. Se eu tentar ser um músico, vai dar ruim, gente. Vai ser uma desgraça. Então eu preciso entender que Deus, primeiro Ele me criou, segundo Ele me chamou e Ele me deu um propósito. E eu preciso saber qual o propósito da minha vida. Eu preciso saber esse meu propósito. E eu sei que nesse propósito que Deus tem para a minha vida, eu vou frutificar. Amém, gente? Porque a gente não faz isso, a gente não vive isso segundo um esforço nosso, mas mediante o poder de Deus que atua em nós. Olha aqui que diz 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Então, todo argumento, gente, toda desculpa que a gente dá, olha, Ray, não dá para eu servir na igreja porque, cara, eu não consigo ver que dom que eu tenho. Essa desculpa, ela tem que cair por terra, gente. Porque aquele que te criou, você acha que Deus, Ele te criou para um propósito, para um chamado específico, e Ele não te concedeu aquilo que você precisa para cumprir com esse propósito? Posso ouvir um amém, gente? Gente, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver a plenitude de vida que Deus tem para a gente. Deus, a gente tem em nós tudo aquilo que nós precisamos para ser um instrumento de Deus na vida uns dos outros, para ser uma bênção, para ser um instrumento de Deus na nossa casa, onde a gente estiver. Amém, gente? A gente precisa crer nisso, é isso que a palavra está falando. Eu não tenho as habilidades que o Jonas e o Mendes têm, porque Deus chamou eles para fazer o que eles fazem. Ele sabe quem você era, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem você será. E ainda assim Ele te chamou. No pior momento da sua vida, Deus já tinha um propósito para você. Quando eu era completamente perdido, drogado, Deus já tinha um propósito para a minha vida. Não importa em que momento você esteja, não importa a forma que você julga estar, não importa o que você esteja sentindo sobre você mesmo, Deus, Ele te ama, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele te chamou para um propósito específico. Ele sabe tudo que você já fez, Ele sabe tudo que você está vivendo agora e Ele sabe que tudo vai cooperar para o seu bem, porque foi Ele que te predestinou a ser como Jesus, um mais que vencedor em todas as coisas. Aleluia, Jesus. Êxodo 3:13 fala da passagem onde Deus ele chamou Moisés. E Deus chamou Moisés para libertar aquele povo, o povo do povo de Israel, do Egito. E a primeira coisa que Moisés fala é começar a falar das fraquezas dele. Deus, mas eu sou gago. Deus, eu não sei falar direito. Deus, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a habilidade que você precisa. E Deus estava chamando ele para libertar o povo do Egito. E nessa conversa que ele estava tendo com Deus, ele perguntou para Deus, Deus, tá, mas então, ok, você quer me usar para isso, então eu vou falar com os israelitas. Quando eles me perguntarem, quem eu digo que você é? E Deus fala para ele em Êxodo 3:13, vamos ler. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi?
disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus é quem Ele é. Deus é hoje, Ele sempre foi aquilo que você precisa que Ele seja. Ele é a tua provisão, Ele é teu conforto, Ele é o teu consolador, Ele é o teu amigo, Ele é teu pai, Ele é teu provedor, Ele é que te dá vida e vida em abundância. Deus é hoje aquilo que você precisa que Ele seja. E Ele continuou dizendo, disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de todas as gerações, de geração em geração. E o que me chamou a atenção nessa palavra, gente, é que quando Deus ele se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Ele menciona o nome de Jacó ao invés de Israel. Quem conhece a história de Jacó? Jacó, ele nasceu pendurado do pé do irmão dele, Esaú. Jacó, o nome Jacó significava o enganador. Ele foi considerado como enganador porque ele enganou o irmão para roubar a primogenitura que o irmão tinha por ter nascido primeiro. Segundo a tradição daquela época, ele teria direito somente a 30% daquilo que o pai dele daria para ele. E o primogênito receberia a grande maioria de tudo. Então ele convenceu o irmão dele a ceder a ele a primogenitura, para que ele recebesse o que era do irmão. E o nome Jacó significava enganador. Porém, Jacó, em sua trajetória, ele se arrependeu do que ele fez. Ele viajou, ele foi para longe, e depois ele voltou para ter um encontro com o irmão dele, e nessa volta, para ter esse encontro com o irmão, ele se deparou com Deus, ele teve um momento com Deus ali, e naquele momento que ele encontrou com Deus, ele brigou com Deus, e a palavra fala que Deus marcou a perna dele, e naquela luta ali com Deus, ele mudou o nome de Jacó, que significava enganador, para Israel, que significava príncipe, que significa príncipe, pode significar príncipe. E a gente faz uma comparação, a gente classifica Deus, a gente fica pensando em Deus, que um Deus santo, 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 3 vezes santo, um Deus todo-poderoso, o que a gente pensa? Que Ele iria declarar que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, por Ele ser santo, santo, santo. Mas Ele fez questão de registrar na palavra dEle, de que Ele era o Deus de Jacó, para que hoje eu e você, a gente saiba que independente do momento que a gente está vivendo, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus nos dias maus e Ele é o nosso Deus nos dias ruins. Ele é o nosso Deus quando a gente sente a presença dEle, e Ele continua sendo o nosso Deus quando não sentimos nada. Ele é o nosso Deus quando a gente está no fundo do poço, e quando a gente está nos melhores dias da nossa vida, Ele continua sendo o nosso Deus. E Ele declara hoje, em nome de Jesus, que independente do momento ou fase que você esteja vivendo, Ele continua sendo o seu Deus. E não importa o que você possa estar pensando ao seu próprio respeito, Ele é o seu Deus. E que qualquer incerteza da sua vida, da vida que Ele tem para você, por causa de coisas que você já fez no passado, Ele quer te falar que Ele continua sendo o seu Deus. Ele continua sendo seu Pai, aquele que está do teu lado, para te levantar e te reerguer quando você precisa. Aleluia. Aleluia, Pai. Ele é Deus, quando eu sinto a presença dEle, quando eu não sinto nada. Então a gente precisa adorar Ele, gente. A gente precisa crer nele, quando a gente sente a presença dEle ou quando a gente não sente nada. Ele permanece sendo o mesmo. Aleluia. E o 5º ponto, gente, para a gente finalizar. Ele não te disse quando e nem como, mas te capacitou com poder para você chegar lá. Às vezes as coisas podem estar demorando,
Às vezes as coisas podem não estar acontecendo da forma que você esperava. Às vezes as coisas podem não estar acontecendo no tempo que você esperava. Mas Ele te capacitou com poder para você chegar lá. Atos 1, 7 e 8 diz o seguinte: Jesus respondeu aos seus discípulos: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Church, a gente pode estar passando por um momento de incertezas. Não sei o que vai ser da minha vida. Não sei se eu vou conseguir os documentos que eu preciso. Eu não sei se os meus negócios vão dar certo. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei o que vai ser da minha família. Eu não sei como que eu vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem planejado para mim. Eu não sei como eu vou chegar lá. Eu não sei como eu vou viver aquilo tudo que eu sonhei. Será que esses sonhos que eu tenho no meu coração veio da parte de Deus? Eu não sei como as coisas vão acontecer na minha vida, mas de uma coisa é certa: eu tenho o poder de Deus para chegar lá. O Espírito Santo de Deus, Ele não nos dá poder, Ele é o poder de Deus que habita em nós. Ele é o poder de Deus que nos capacita a dia permanecer firmes em fé naquilo que Deus Ele determinou para a sua vida. Aleluia, Jesus. Você tem o poder de Deus, você tem o Espírito de Deus habitando em você, para que você chegue no lugar onde Deus já estabeleceu para a sua vida. E para a gente fechar, vamos ler Romanos 8, 31. Diz o seguinte: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ir contra aquilo que Deus determinou para a sua vida? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente e com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica, church. Foi Jesus que nos justificou através do sacrifício dele. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Vocês estão entendendo a profundidade disso daqui? Não há nada que possa nos separar de Deus. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Church, o desejo do meu coração é que você tenha essa convicção no seu coração, de que independente do que você possa estar vivendo, essas incertezas da sua vida, ela seja destruída na certeza de que não há condenação sobre a tua vida. Deus, Ele fez novas todas as coisas. Deus, Ele te criou, Ele te chamou, Ele tem um propósito para você, e aqueles que amam a Deus, não importa o que você esteja passando, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Ele te chamou, Ele te escolheu, e não há nada que vai te separar, não há nada que vai impedir do propósito dele se cumprir na sua vida. Que toda a incerteza no seu coração, gerada por medo ou condenação, angústia, não sei qual é a vontade de Deus, que essa revelação da palavra dele se concretize no teu coração, seja a rocha a qual você esteja firmado, convicto
de que independente das circunstâncias, eu creio porque meu Deus é fiel à palavra dele. Eu posso ter errado, eu posso ter falhado, mas as misericórdias dele se renovam a cada manhã e nele eu tenho a esperança. Nele eu tenho a certeza que eu tenho um futuro. Nele eu tenho a certeza de viver uma vida abundante, uma vida próspera, porque ele é o meu Pai, ele cuida de mim. Ele é bom e ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Amém, church? Que essa noite você saia daqui com essa certeza no teu coração de que o teu Pai te ama. Na cruz, Jesus resolveu todas as nossas questões e nós temos o amor do nosso Pai. Ele está com a gente, Ele está do nosso lado e aquilo que Ele determinou para a tua vida vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém, gente?